O clã Bolsonaro não está mais se preparando para uma candidatura à presidência, e sim para uma nova tentativa de golpe de Estado. Olá a todos, meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. Quando a gente analisa a história brasileira, a gente observa um padrão muito triste. O nosso país já teve pelo menos 7 tentativas de golpes de Estado diferentes. Quando a gente olha esse padrão mais de perto, enxergamos um padrão muito claro de eventos que ocorrem antes dessas rupturas. Esses mesmos eventos ocorreram em 64, ocorreram antes do 8 de janeiro e estão ocorrendo agora, e a maioria não está falando sobre isso. Então, vamos analisar os fatos. Primeiro, é tempo de crise, é tempo de fascismo e, de certa forma, de desespero americano. Atualmente, a China se consolida como uma grande superpotência global. Eles estão crescendo num ritmo assustador, do qual os Estados Unidos não é capaz de acompanhar. Nenhum outro país sequer chega perto. Já os Estados Unidos enfrentam o oposto, a queda e o fim de sua hegemonia. E isso é muito perigoso, porque se tem algo que a história nos ensina com muita nitidez, é que nenhum império é tão agressivo e imprevisível quanto aquele que está caindo. Quando países capitalistas entram em crise, o custo de vida dispara exponencialmente. E o povo trabalhador pobre se revolta, porque afinal de contas, essas pessoas fazem tudo certo. Elas trabalham, elas pagam os impostos, elas ficam revoltadas, é óbvio. E nesse sentido, os capitalistas vão acionar o fascismo, que nesse caso serve como se fosse um botão de emergência. O objetivo do fascista é impedir com que essa massa revolucionária conquiste o seu objetivo, é tomar o poder e recriar um país melhor. Nesse sentido, Donald Trump se caracteriza perfeitamente como um fascista. E pior de tudo, ele é o mais poderoso deles. O cara sequestrou o presidente da Venezuela, ameaçou anexar territórios da Groenlândia, seu próprio aliado da OTAN, ameaçou também outros líderes e ainda fez uma guerra contra o Irã sem nenhuma necessidade. E para fazer isso, ele sacrificou vidas americanas e torrou bilhões de dólares. Segundo, terras raras. Terras raras é um grupo de 17 elementos químicos muito importantes para o mundo inteiro, porque sem eles é impossível fazer tudo de moderno que usamos no mundo atual. Coisas como celulares, relógios ou então computadores modernos, tudo que tem tecnologia depende disso de alguma forma. Mas não é só tecnologia não. Tem aplicações na indústria química, na indústria da medicina, até mesmo na indústria bélica. Sem terras raras, os Estados Unidos não são capazes de produzir os seus famosos caças F-35, muito menos os seus mísseis Tomahawks. E sabe quem tem a maior reserva de terras raras do mundo? A China. E sabe quem tem a segunda? O Brasil. E o Brasil tem como maior parceiro econômico a China. Terceiro, soberania versus submissão. Durante o governo de Jair Bolsonaro, vimos a direita entreguista no seu auge. Por eles vendiam tudo do Brasil e a preço de banana. O que importava era vender, não importa como. Talvez o maior exemplo disso fosse a venda da refinaria Lundolfo Alves, que ficava na Bahia, uma das poucas que o Brasil tinha, e o governo Bolsonaro vendeu isso para um grupo de investidores árabes a preço de banana, que mais tarde o próprio governo Bolsonaro recebeu joias sauditas, o que na prática ficou entendido por todos os brasileiros que aquilo ali era uma prestação de favor, já que ele já deu a refinaria praticamente de graça. Isso, gente, é um indício de corrupção passiva monstruoso, até um cego vê. Atualmente somos governados por Lula, um esquerdista, um social-democrata que de certa forma busca atingir uma soberania que o Brasil nunca teve, que tenta fazer isso prezando por interesses brasileiros e que não estão convergidos com interesses americanos. Um dos maiores exemplos dessa crise americana é o Shields of America, uma aliança política e econômica de países de toda a América com os Estados Unidos, que tem um logo ridículo que parece ter saído de alguma animação genérica dos anos 2000 e que na prática engloba todos os países das Américas menos 3, o Brasil, a Colômbia e o México. Quarto, uma nova desculpa para intervenção. Na Guerra Fria, os americanos invadiam tudo quanto era país do mundo com a desculpa de combater os terríveis comunistas. A partir de 2001, a desculpa mudou. O objetivo era combater terroristas. Só que não há terrorismo aqui na América Latina. Há grupos narcotraficantes muito bem organizados. É aí que entra uma peça fundamental. O próprio Flávio Bolsonaro, que foi até os Estados Unidos pedir para que o governo americano reconhecesse o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, o que na prática abre uma brecha jurídica para uma lei americana dar permissão para que o governo americano invada este país com a desculpa de proteger o Brasil e os Estados Unidos e o mundo do terrorismo. Combater terrorismo, ou então combater mesmo narcotraficantes, custa caro. Os Estados Unidos não fazem isso nem no país deles. Por lá, se vive uma crise de opioides monstruosa. Se eles tivessem algum interesse em combater esses grupos, começariam pelo seu país e não o nosso.
e o governo americano tem muito interesse em invadir esse país. Primeiro de tudo, destruir a concorrência brasileira a empresas americanas. E sim, isso ainda existe, por mais incrível que possa parecer. O maior exemplo disso é a Petrobras, que foi muito destroçada pelos Estados Unidos através da Lava Jato. E adivinha, ela ainda se consagra como uma das empresas mais poderosas do mundo, no ramo petrolífero, mesmo totalmente desfalcada. E fizeram isso, gente, não foi só com a Petrobras não. A própria Odebrecht, que era a grande empresa no núcleo da corrupção do Brasil, jamais poderia ter sido destruída como ela realmente foi. A Odebrecht tinha uma subsidiária capaz de fazer armas de defesa militar. Segundo, o ódio ao Pix. Para o brasileiro, o Pix é uma revolução. Para o governo americano, ele é uma ameaça sem precedentes. Principalmente porque influencia outros países a adotarem modelos semelhantes ou o próprio Pix. Exatamente porque o brasileiro sempre vai preferir usar o Pix, que é de graça e na hora, do que usar o Visa e o Mastercard, que vão cobrar pelo seu uso. E o ódio do governo americano pelo Pix é tão grande, mas tão grande, que eles já iniciaram uma investigação por concorrência desleal. Quinto, o filme Dark Horse, que na prática deveria se chamar Cavalo de Troia. E talvez seja essa a intenção do clã Bolsonaro. Talvez essa seja a analogia perfeita, na verdade. A história do Cavalo de Troia, para quem não sabe, se baseia nos gregos dando um grande cavalo de madeira para os troianos. Esses dois povos eram inimigos e esse presente foi visto como uma conciliação, uma tentativa de pacificação. Só que na prática não era presente coisa nenhuma. Os troianos abriram os grandes portões, colocaram o cavalo para dentro e fecharam. Então a noite chegou, os troianos foram dormir e lá dentro daquele cavalo de madeira havia muitos e muitos gregos armados. Quando a noite chegou e os troianos foram dormir, eles saíram do cavalo e começaram a matar um monte de troianos, fazendo assim com que eles vencessem a grande guerra. Este filme, gente, tem o mesmo objetivo. Primeiro de tudo, o orçamento dele é multimilionário. Parte do dinheiro veio do escândalo do Banco Master e uma outra parte veio de corrupção ligada à Prefeitura de São Paulo. Boa parte desse dinheiro, inclusive, está sendo investigado porque pode estar indo para sustentar o traidor Eduardo Bolsonaro, aquele político que pediu uma intervenção militar ao Brasil. O que mais chama a atenção nesse filme é que ele não tem o registro da Ancine, pois eles não pediram. A Ancine é a Agência Nacional do Cinema. Sem autorização deles, você não exibe o seu filme nos cinemas. E estão fazendo isso não porque são burros, ou porque não tem recursos, e sim por puro mau caratismo e por objetivo político. O objetivo, gente, é gritar que eles estão sendo censurados, convocar as massas a irem para as ruas e se rebelarem contra as instituições democráticas. Da mesma forma que os militares e os americanos fizeram aqui no Brasil em 64, a partir da Marcha Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, quando o povo brasileiro pediu por uma intervenção militar, e aí, 21 anos de terror e miséria. Na prática, o clã Bolsonaro não só deseja, mas precisa dessa ruptura institucional. Eles precisam de uma ditadura porque só assim eles são capazes de prender os seus opositores políticos, libertarem o pai e governarem o Brasil sem respeitar nenhuma lei e sem prestar contas a ninguém. E sexto e último, porém não menos importante, o caso Honduras Gate, um dos maiores escândalos da atualidade e que praticamente não veio para o Brasil. Analistas de Honduras e dos Estados Unidos descobriram uma grande rede de desinformação aqui na América Latina, basicamente financiadas pelo presidente americano, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e que na prática tem o objetivo de disparar fake news e desinformação, criarem caos e criar confusão que não existiriam se não fossem suas mentiras. O objetivo é desestabilizar governos progressistas, governos de esquerda. Imagine o quão difícil seria convencer a população de um país de derrubar um presidente que reduziu a escala de trabalho. Isso é praticamente impossível. Muito difícil fazer isso nas urnas de forma honesta. Então, quando a oposição não tem nenhuma proposta, eles fazem o quê? Eles financiam essas mentiras. Então a pergunta que fica é, não é se eles vão, mas sim quando. E principalmente se nós brasileiros e as nossas instituições estarão preparadas e atentas para reagir quando tudo isso acontecer. E se não estivermos preparados, então dessa vez vamos ter um 8 de janeiro que vai dar certo.